Então a gente tem um final de ano que é um final de ano bastante turbulento, com muitos conflitos, com muitas brigas, com muitas novidades, com muitas situações inesperadas, tanto no nível mundial quanto no nível pessoal. E a gente precisa se preparar internamente para lidar com essas questões. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia Astrológica. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos e trabalho com terapia astrológica. Semana sim, semana também a gente faz vídeos juntos aqui no YouTube para conversar sobre os eventos astrológicos importantes da atualidade e também para conversar sobre conceitos astrológicos, que é parte da missão do canal de ensinar vocês a aprender a usar a astrologia de uma forma mais pragmática no seu dia a dia. Aqui é meio que direto ao ponto, cara. É o que está acontecendo, o que você faz com isso. A missão é essa, sem muita enrolação. Para você que já me acompanha há algum tempo, não repara na bagunça, porque eu estou reestruturando as coisas aqui no escritório. Já já a gente vai ter um cenário novo aí com mais atratividade para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o eclipse que vai ter no dia 21 de setembro. Que é um eclipse que é muito forte, que vem acompanhado aí de várias situações derivadas do eclipse do dia 7 de setembro, que promete deixar o nosso final de ano super agitado, muito intenso, que já está intenso. Inclusive a última semana, cara, pelo amor de Deus, a última semana foi assim, tipo, para o mundo que eu quero descer, para aí que tá complicado. Nós vamos dividir esse vídeo em alguns pedaços, então eu vou explicar para vocês o que é o eclipse, vou fazer uma análise do céu e depois eu vou dar dicas de como vocês podem lidar com essa energia do eclipse baseado no seu ascendente, como eu fiz do outro vídeo, tá? Então assiste a parte de conceitos, acabou, procura ali nos capítulos, vai estar separado bonitinho para você de ascendente em ascendente, onde que vai cair esse eclipse, onde que provavelmente vai cair esse eclipse e como que você vai o que você precisa fazer para tirar a melhor energia disso, certo? Então, bora lá ver o céu. Bom, galera, o negócio é o seguinte: eclipse é um evento. Os eclipses são eventos raros, eles acontecem em torno de 4 vezes por ano e é uma porrada, né? O eclipse ele é muito forte. A gente vê vários dos meus colegas aí falando, e principalmente trazendo um pouco da história, né? Falando que lá na antiguidade, os eclipses eram coisas terríveis, prenúncios de coisas horríveis, porque devia estar acontecendo um negócio e não está mais. E aí, meu Deus, o que vai rolar? Lá atrás até era isso, né? A gente tinha muito... essa falta do conhecimento acabava levando a isso. Hoje em dia, a gente pode analisar os eclipses de dois pontos de vista. O primeiro delas é o nível mundial, onde a gente vai identificar situações importantes acontecendo no mundo, como aconteceu no eclipse em Virgem, no eclipse em Peixes. E no nível pessoal, isso é um baita de um sinal de que tem alguma coisa muito importante para você resolver, que vai abrir portas, vai encerrar ciclos e abrir portas, principalmente o eclipse solar. O lunar, ele tem uma tendência mais a mexer com coisas que vêm se arrastando dentro de você durante algum tempo, inclusive coisas que podem ser muito, muito, muito antigas. Ele traz isso para fora, pode deixar a gente mais emotivo, mais emocional, mais instável emocionalmente. E o solar, ele tem uma certa tendência a fazer com que a gente enxergue novos caminhos. Ele vai abrindo novas oportunidades, tá? No nível mundial, ele vai trazer várias instabilidades, isso é verdade. A gente vai continuar vendo várias coisas acontecendo num nível geológico, político. Tenho muito receio sobre conflitos, os conflitos que já existem e os conflitos que vêm crescendo na última semana. Isso vai ganhar mais força, isso vai atrapalhar mais o nosso dia a dia. Várias notícias acontecendo sobre várias situações diferentes, tanto dentro da Terra quanto lá no espaço, né? Vou falar sobre o 3 e Atlas aqui com vocês rapidinho. E a gente vai tentar descobrir a forma de navegar pelo meio desse caos que potencialmente pode vir. Principalmente porque o eclipse ele acontece no grau 29 de Virgem e ele está em oposição a o Saturno e Netuno, que estão retrógrados. O Saturno já está em Peixes
E o Netuno tá, o Saturno já está em Peixes e o Netuno vai chegar em Peixes já já. Então a gente tem um final de ano que é um final de ano bastante turbulento, com muitos conflitos, com muitas brigas, com muitas novidades, com muitas situações inesperadas, tanto no nível mundial quanto no nível pessoal. E a gente precisa se preparar internamente para lidar com essas questões. Quando a gente vai falar, quando eu for explicar para vocês os efeitos gerais da situação, eu gostaria que a mensagem fosse, eu gostaria que a mensagem que você pegasse aí e começasse a desenvolver internamente você precisa trabalhar suas coisas internamente. Porque nós vamos sentir o impacto de tudo que está acontecendo lá fora e desespero e medo não é uma coisa que vai resolver nada. A gente precisa trabalhar internamente e perceber o que é que essas situações que estão acontecendo no nível mundial representam para nós, tá? E quando você for analisar isso individualmente, você vai olhar qual que é o seu ascendente, vai ver onde que esse eclipse está pegando para você saber para onde você vai direcionar a sua energia, pensando nessas coisas também. Tá? A gente vai ter lugares diferentes acontecendo no nosso mapa, assim como individualmente tem os trânsitos e progressões, lunações, tem várias coisas diferentes acontecendo no mapa individual. Então, o meu combinado com você vai ser o seguinte. Então, eu já quero fazer o seguinte convite para você. Toda vez que você assistir um vídeo de astrologia, você vai ver conceitos gerais. Para você saber como isso acontece no seu dia a dia, você tem que aplicar isso no seu mapa. E para fazer isso, não é simples, tem várias combinações diferentes. Então eu já quero deixar para você aqui o convite para fazer a análise desse eclipse junto comigo numa sessão online que vai ficar gravada. A gente vai analisar junto, você vai me contar o contexto de vida, porque isso é super importante. O contexto da sua vida e a gente vai pensar em soluções e ações para você poder aproveitar as melhores características que esse eclipse pode trazer para você. E pode sim. Muita gente fala que eclipse é catastrófico. Eclipse é uma oportunidade que você tem de melhorar significativamente aquela área da sua vida. E isso é uma constatação que eu tenho, não só na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus familiares, mas também especialmente na vida dos meus clientes de terapia astrológica. A gente trabalha muito em cima de eclipses, a gente programa várias situações em cima de eclipses e isso pode ajudar você absurdamente a lidar com essas possibilidades que vem aqui para frente. Bacana? A gente pode fazer isso de dois jeitos. A gente pode fazer uma sessão de 25 minutos, que a gente vai exatamente direto àquele ponto e trabalhar com informações que são tanto quanto reduzidas, mas a gente vai diretamente para aquilo, ou a gente faz uma sessão de 1 hora, onde a gente vai olhar não só os eclipses, mas também todos os outros efeitos que podem estar acontecendo no seu mapa. Bacana? Então, já vou deixar avisado aqui, para você que quer fazer isso, eu vou dar um desconto especial para você fazer uma das 2 sessões comigo, tá? Então, manda mensagem aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal, tem o meu WhatsApp, para você tirar suas dúvidas e agendar a sua sessão. E também tem um link para você baixar o PDF com todos os valores e serviços da Academia Astrológica. Então, é só tocar lá. Bacana? Bom, vamos para a análise do nosso céu. Cara, vou falar um negócio pra você. O negócio tá feio. O negócio tá feio. Porque o que acontece aqui? A gente já tem um eclipse que ele acontece no 29º grau de um signo, que é o que a gente conhece como grau anarético, né? A gente precisa olhar para esse grau como o último impulso de energia, de potência daquela força, daquele símbolo, tá? Então, se você pegar, por exemplo, não sei se você já reparou, você já deve ter visto isso em filmes, mas você pode ter visto no seu dia a dia. Quando o Sol está baixando e ele está lá no horizonte, descendo do horizonte, tem algum momento em que o Sol para de emitir luz, né? Ele desce pela faixa do horizonte, ele abaixa, aí você não enxerga mais a bolinha. Mas na hora que ele está fazendo este movimento, depois que ele fez esse movimento, dá um clarão, é um último respiro, uma última iluminada do Sol naquele dia. Se você não viu, é bastante interessante de identificar isso. Então ele está baixando ali, está sumindo, baixou, aparece uma última luz e ele fica lá e a gente começa o ciclo da noite. Isso quer dizer que
as energias que acontecem no último grau de um signo, elas são muito potentes. Elas vêm descendo, elas vêm definhando, né? Mas aquele último respiro joga toda a energia do signo ou do ponto para cima, para iluminar e tipo para lembrar que eu estive aqui. Ele joga aquela última potência, o último respiro, o que deixa muito em evidência as características do momento em que aquilo está acontecendo. Então a gente tem uma elevação do signo de Virgem, da energia de Virgem, que é cuidados com a saúde, com a qualidade do trabalho, com a organização do dia a dia. Também as pessoas falam muito sobre as questões ecológicas de agricultura que, especialmente vendo do ponto de vista da mãe, né, da mãe terra, eu não concordo muito com essa história. Eu vou fazer um outro vídeo para vocês. Eu já falei no vídeo de Virgem do eclipse de peixes, mas vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, o que quer dizer que isso pode trazer algumas consequências ecológicas, né? Mais uma vez, o eclipse sempre vai trabalhar com questões de vulcões, de tsunamis, de terremotos, todas as questões que envolvem a estrutura da Terra ficam abaladas em todos os eclipses. Nesse eclipse fica mais forte a questão de terremotos e tsunamis, também vulcões, vai. Porque a gente vem de um eclipse lunar em peixes, e peixes ele está relacionado especialmente com as águas e os líquidos do planeta, que lava de vulcão é um líquido, certo? Então a gente tem essa elevação dessas tendências a ter problemas ecológicos, né? Só que a gente tem um agravamento da história, que são as crises humanitárias, né? E a gente tem junto desse eclipse aqui, a oposição do eclipse, a gente tem Saturno em peixes, né? Saturno em peixes está fazendo a última passagem, né? Que daqui para frente ele vai começar a partir do ano que vem, ele entra em Áries e fica lá um tempão. Aliás, ele só volta para cá de novo nesse ponto daqui 30 anos. Então, é uma última passagem bastante importante, porque o Saturno ele fala muito sobre responsabilidade. É a característica principal dele. Onde que você tem que assumir responsabilidade? E ele está passando no signo de peixes, que vai acabar revelando, entre aspas, né, as nossas dificuldades mais inconscientes. Ele vai mostrar para a gente, fazer a gente sentir tudo que é de mais difícil, de mais problemático, de mais traumático, de mais travador da nossa vida, que está alocado lá no nosso inconsciente. Isso de um nível mundial, tá falando de inconsciente coletivo. Ele vai trazer para fora, ele já está trazendo para fora há algum tempo, um aumento muito intenso desses problemas internos que a gente tem em vários ambientes diferentes. Desde as questões ecológicas até das questões humanas, das relações humanas, que, pelo amor de Deus, como está difícil isso. Nossa, que dificuldade que as pessoas têm de se relacionar hoje em dia, não? E essa última passagem de Saturno fazendo parte desse eclipse vai elevar ainda mais as dificuldades que a gente tem para conseguir se conectar com nós mesmos e com esse mundo louco que a gente tem, com as pessoas, com as individualidades, com as dificuldades, com as limitações e especialmente com os medos. Todos os conflitos que a gente tem, todas as dificuldades que a gente tem com outras pessoas são reflexos dos nossos medos, das nossas incapacidades internas que são projetadas dentro do comportamento do outro. Isso vai fazer com que a gente tenha reações instintivas, agressivas, violentas, com pessoas que representam coisas que eu não concordo ou que eu não consigo compreender. E aí isso acaba resultando em vários problemas, como a gente está vendo aí à torta e à direita já faz um tempão. Para intensificar e piorar essa polarização, eu ainda tenho Marte em Escorpião fazendo uma quadratura aqui com o Plutão em Aquário. Marte em Escorpião a gente sabe, né? É violência, agressividade, morte, guerras, sabotagens, manipulações, assassinatos. E fazendo essa quadratura com Plutão em Aquário, a gente vai falar mais uma vez de causas humanitárias e de polarizações de opiniões políticas. A gente tem o Plutão em Aquário, eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui no canal, ele vai representar nos próximos 20 anos uma transformação profunda na forma como a gente entende e vive a experiência de ser humano. Isso vai ter tanto situações aqui no nosso planeta acontecendo, quanto questões que podem vir de fora do nosso planeta.
A gente vê, por exemplo, a questão do 3 e Atlas, né? Que é uma coisa que ninguém não sabe o que está acontecendo, todo mundo fala que é cometa, não é cometa, é cometa, não é cometa, é ou não é, deixa de ser. Ninguém sabe o que é, porque é uma coisa completamente nova, completamente diferente, que a gente não faz ideia, se especula um monte de coisas e até o final do ano a gente vai ter uma visão muito mais real do que isso pode simbolizar. Pode simbolizar uma vida inteligente? Eu acredito que sim. Eu acho que está na hora da gente ter essa realização, eu acho que está na hora da gente ter essa constatação de que nós não estamos sozinhos nessa vida, nesse universo. Pode ser que não haja um contato imediato agora, mas haja a percepção de que existe uma vida, que o 3 e Atlas possa ser um objeto comandado, fabricado, não natural, que está passando pelo nosso sistema para dar um hello, falar galera, ó, nós estamos por aqui, não vamos parar aí agora, porque acho que vocês precisam evoluir mais um pouquinho, mas a gente volta mais para frente. Mas nós passamos, estamos aqui, ó. Depois a gente vê como é que esse negócio funciona, certo? Outra coisa que é muito importante que acontece nessa situação é essa polarização gigantesca que a gente tem de esquerda e direita e que tem vítimas de todos os lados, e que na última semana a gente presenciou, ou a gente viu. Quem não viu, eu nem sei se eu recomendo a ver, porque a gente viu um nível de desumanidade inacreditável. Mas eu juro, eu fiquei 2 dias transtornado com as cenas que eu assisti. É devastador ver o nível que nós chegamos como seres humanos e como respeito à vida. É inacreditável. Isso assim é uma coisa que não é nova e que, se você pensar, a gente pensar na história da humanidade, né, de como a gente vem guerreando e se matando e fazendo coisas nesse sentido, não é de se espantar que coisas nesse sentido aconteçam, mas eu acho que nós chegamos num ponto onde a ridicularização chegou num ponto de aceitação, ou pelo menos pensaram que poderia falar o que bem entender, rir do jeito que for, tirar barato do jeito que for, e que tudo ia ficar do jeito que as pessoas achavam que ia ser. Porque assim, fazer coisa na internet, tá tudo certo, você pode falar o que você quiser, não tem consequências. E na verdade a gente está vendo consequências para todo mundo. Para todo mundo. Antes que alguém fale, porque o Nando é esse, não, eu não sou para nenhum dos lados. Eu sou em defesa da vida. E o que eu vi nas últimas semanas foi absurdamente envergonhador de ser humano. Essa quadratura de Plutão com Marte pode agravar muito as questões de conflitos humanos. Você pode falar de Gaza, você pode falar da Ucrânia, você pode falar dos Estados Unidos, você pode falar de Taiwan, você pode falar das questões da África, você pode falar do que for. Todos os atos de violência contra a humanidade podem se intensificar nesse período de duração do eclipse, trabalhando muito nas questões de mentiras, falsidades, manipulações, ilusões, né? Enganação de uma forma geral, tanto para um nível pessoal quanto num nível mundial. Tanto o Saturno em Peixes, e já vai chegar o Netuno, que vai trazer mais verdades, vai trazer mais revelações nesse sentido, quanto o Plutão em Aquário, trazem muito essas questões da revelação do quanto há de maldades, eu não consigo nem achar a palavra, cara. É maléfico, sabe? O quanto de energia, de comportamento maléfico existe no nosso dia a dia. E, como terapeuta, eu gosto de dizer isso, que infelizmente, para a gente conseguir curar o que há de pior, a gente precisa revelar o que há de pior. Então essa combinação, inclusive essa combinação do Saturno no eclipse e o Plutão com o Marte, vai fazer com que isso aconteça. Infelizmente, acho que a gente ainda tem muitas coisas difíceis para assistir no final do ano. Mas ao mesmo tempo, não é só de notícias ruins que a gente vive. Por quê? Essas quadraturas, elas acabam, até a quadratura de Mercúrio não, de Vênus com Urano aqui também,
essas energias tensas, essas oposições e quadraturas, elas representam grandes dificuldades de vivência. Porém, o que eu enxergo dessas coisas aqui é que ainda que a gente tenha tudo isso, eu gosto de ver que o eclipse ainda está fazendo um trígono com Urano, com Plutão, e enquanto os quatro grandes estão fazendo aspectos positivos entre si. O que quer dizer que isso vai dar fluidez, vai dar potência, vai dar caminho para essa energia, as coisas vão acontecer, elas não vão ficar travadas, elas não vão acontecer, elas podem te gerar situações negativas, porém, eles podem trazer uma elucidação, pode trazer uma clareza, pode trazer o pensamento, a percepção de mais pessoas, de falar, cara, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Como que eu estou contribuindo para isso? E talvez eu não queira ser desse jeito, talvez eu não queira me comportar assim, talvez eu não queira odiar tanto o outro desse jeito, talvez eu queira tentar achar um caminho do meio, talvez eu queira melhorar o comportamento da humanidade melhorando o meu comportamento. Isso eu gostaria muito de ver isso nas pessoas, de pessoas que são mais radicais, que são mais duras, delas perceberem que o caminho extremo, fechado, inflexível, intolerante não é o melhor caminho para a gente. A gente tem que tentar achar um meio termo entre visões diferentes. Pode ser meio utópico, pode ser meio ingênuo da minha parte, mas eu acredito que nós possamos ir para esse lugar. Então esse eclipse ele vai trazer tudo isso aí no final do ano, vai mexer muito com a nossa realidade e mais ainda com a realidade individual de quem estiver vivenciando esse eclipse muito forte, como é o caso do Titio. Né? Eu já tive o eclipse que a gente teve em março no signo de Virgem, pegou em cima do meu ascendente, mas não foi exatamente em cima, mas foi bem próximo. E esse eclipse que a gente vai ter em Virgem vai pegar praticamente no mesmo lugar, no meu mapa. E eu estou vivendo um ano super agitado. E você? Conta pra mim aqui nos comentários se o seu ano está sendo tão agitado quanto o meu. Porque o meu primeiro semestre, cara, foi uma porrada. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Mudei de casa, minha esposa engravidou, mudei de trabalho, mudei a característica do trabalho. Cara, assim, a quantidade, tivemos problema na família, tivemos questões financeiras boas e ruins, tivemos viagens, nossa, a gente foi, gente, vocês não têm noção, foi enlouquecedor. 2025 vai ser um ano para eu nunca esquecer na minha vida. 2026 vai ser melhor ainda, porque meu filho nasce em janeiro. Então, divide comigo aqui o que você está esperando, o que você viveu nesse primeiro semestre. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou analisar para vocês, baseado em ascendente por ascendente, em qual casa pode cair esse eclipse. E aqui o combinado é o seguinte, ó, isso é uma possibilidade, tá? Porque eu falei assim, no vídeo passado eu fiz a mesma coisa, eu falei, eu vou fazer uma análise de eclipse por eclipse, mas isso é uma análise aproximada, porque dependendo da hora do mapa natal, isso vai mudar de lugar, isso pode mudar de casa. Estou avisando agora, para não vir engraçadinho aqui e dizer depois, ai, o meu mapa é tal, tá na outra casa, você errou. Eu não errei. Eu estou falando que isso é uma hipótese. O mapa ele é muito complexo. A gente tem variáveis, tem sistemas de casa variável, tem astrologia variável, a gente tem horário de verão, a gente tem um monte de coisas que são diferentes que podem colocar a posição do eclipse em lugares diferentes com o mesmo ascendente. Eu vou calcular um ascendente que fique em alguma posição que eu acho que fica bacana ali e eu vou calcular isso para todos os signos ascendentes, mas isso é um guia, mas ele não é definitivo. Para ser definitivo, você precisa fazer o seu mapa como eu sugeri ali no começo. Bacana? Então vamos lá fazer essa análise. Bom, e se você tem o ascendente em Libra, muito provavelmente esse eclipse vai cair dentro da sua casa 12, que é a casa do inconsciente, da espiritualidade, da transcendência, da intuição, dos dons artísticos também. Isso vai mexer muita energia inconsciente, provavelmente vai mexer muito com essas coisas internas e vai trazer para fora trazer para fora várias situações que você pode resolver, que você pode orientar a sua vida em cima dessas situações que vem vindo. Só que para isso acontecer, você precisa desenvolver sua sensibilidade com o inconsciente. Não é só falar, Nando falou, vai vir então. Porque isso vai vir através da meditação,
do desenvolvimento espiritual, da terapia e dos sonhos. Tá? Casa 12 é a casa dos sonhos. Então, essas situações, especialmente como eu trabalho com análise de sonhos, então eu vou falar para vocês o seguinte: presta muita atenção no que está acontecendo já essa semana, porque isso vai provavelmente trazer mensagens dentro da sua mente, dentro do seu sonho, que podem ajudar você a abrir caminhos lá para frente. Você perceber o que é que você precisa plantar, você precisa começar a desenvolver, para lá na frente você começar a ter resultados dentro de uma possível transformação que você está vivendo ou vai começar a viver. Só que o detalhe dessa história é que os sonhos vêm do inconsciente, certo? E o inconsciente não está nem um pouquinho preocupado se você entende o que ele está te mandando. Ele não vai falar português, ele vai te mandar um monte de imagens que a princípio podem ser completamente desconexas, podem ser completamente aleatórias e, como as pessoas adoram falar aqui nos comentários, sonho nada a ver, nenhum sonho é nada a ver. Todos eles têm significados. É a gente que não sabe fazer a interpretação e a tradução desses símbolos que tem dentro do seu sonho para ações práticas. Por isso que você precisa ser uma pessoa treinada em interpretação de sonhos. Tá? Então, teve sonhos, e não acha que você vai decorar sonhos. Você acordou 3h30 da manhã, como eu acordo todo dia, você não vai acordar com um sonho para suas maritacas aqui. Você não vai acordar 3h30 da manhã, como eu acordo todo dia, e falar: nossa, sonhei, que legal. Não, eu sei bem como que foi esse sonho. Quando eu acordar, preciso contar para alguém. Amigão, se você não anotar o seu sonho na hora que você acordou, você pode esquecer, você não vai lembrar dele. Não vai lembrar. Então, sugiro que, na hora que você estiver dormindo, põe um caderno do lado da sua cama e uma caneta. Ou faz uma nota de áudio, alguma coisa assim. Mas não deixa de anotar, não deixa de gravar essa percepção, porque isso vai fazer diferença no seu dia a dia, tá? Pode ser uma decisão pequena, pode ser uma decisão grande, né? Mas é uma coisa que pode fazer bastante diferença. Precisa tomar muito cuidado com álcool e drogas, tá? Porque a casa 12 é uma casa que desperta vícios. Também muito cuidado com viagens no mar, né? Ou viagens por água, questões com água, porque isso pode trazer problema para você. Bom, se você tem um ascendente em Escorpião, muito provavelmente esse eclipse vai cair dentro da sua casa 11, que é a casa dos grupos, a casa dos amigos. Isso vai fazer com que você provavelmente tenha vivências muito interessantes, muito importantes, de grande evolução, de grande abertura de consciência, quando você estiver se conectando com pessoas, com mais pessoas. Teve outro dia que alguém me perguntou, acho que foi num comentário que colocaram assim: Nando, se você tiver um stellium dentro da casa 7, é a mesma coisa que for casa 11? Não é a mesma coisa. A casa 7 é casa 7, casa 11 é casa 11. A casa 7 é 1 para 1, certo? É eu e você, só nós dois. A casa 11 são eu, você e mais uma galera, é um monte de gente, tá? Então, a casa 11, ela sempre faz referências às situações que eu estou vivendo quando eu estou inserido num grupo de pessoas em algum lugar que a gente vá se encontrar para conversar sobre alguma coisa. É alguma ideia, um tema que nós vamos desenvolver juntos. Nós estamos unidos por esse tema. Então, se você estiver encontrando com seus amigos para estudar astrologia online, essa é uma coisa de casa 11. Se você estiver indo, por exemplo, de noite eu tenho treino de jiu-jitsu, por exemplo. Então vai todo mundo lá, todas as 15, 20 pessoas, a gente vai se encontrar naquele lugar para viver aquela situação, bater papo, conversar e se machucar também. Se você estiver fazendo, por exemplo, você vai lá no curso de culinária ou você vai passear no shopping com amigos, isso tudo são questões de casa 11 que você faz muito bem em se conectar com aquilo. A única coisa que você precisa tomar muito cuidado é para não entrar no efeito manada. Que a casa 11 é muito isso, né? Você tem características de ficar imerso numa ideia e simplesmente ficar surdo para outras coisas, que foi a referência que eu fiz lá quando eu estava fazendo a análise do céu do eclipse. Quando a gente está com pessoas, nós temos uma tendência a aderir radicalmente aquelas ideias e parar de pensar por nós mesmos. A gente vai seguindo esse efeito manada. Então tem que tomar cuidado para não ficar muito radical nas coisas, principalmente se você está vivendo um contexto ideológico, político, que vai levar você a
provável confrontação com outras pessoas. Então tem que tomar cuidado nesse sentido. Tirando isso, tudo que você viver com seus amigos vai ser muito bom. Pode inclusive trazer situações que vão desenvolver a sua vida para frente, para o futuro, trazer soluções, trazer ideias, trazer coisas que podem ser muito legais para o seu próximo ano, inclusive. Bom, e olha, se você tem um ascendente em Sagitário, você vai ter esse eclipse caindo lá na sua casa 10, que é a casa da profissão. O que quer dizer que as situações profissionais podem ganhar um ritmo muito louco, pode acelerar muito, pode impulsionar e amplificar muito o reconhecimento, o sucesso, objetivos de carreira, pode fazer com que você tenha mais responsabilidades, mas especialmente isso pode abrir caminhos para reconhecimento profissional, evolução profissional, uma ampliação da sua persona profissional sendo reconhecida pelo mundo e jogada para o lugar de sucesso onde todos nós queremos estar algum dia, né? Isso pode impulsionar lá para cima. Porém, também é aquele negócio, né? A gente sabe que eclipse funciona para os dois lados. Se a coisa não estiver andando bem, se essa profissão não for condizente com o que você quer para a sua vida e você está querendo, né, já há algum tempo, sair desse lugar que você não aguenta mais essas pessoas, porque esse chefe, essa gerente são insuportáveis, ou essas regras não consigo lidar, ou são coisas que não te fazem bem, ou você está com medo de perder esse emprego, você queria muito fazer alguma outra coisa, mas você tem medo de largar esse emprego para ir para essa outra coisa. Pode ser que esse eclipse tire esse emprego de você e coloque você no lugar que você precisa ir. Se você não está satisfeito aí, não tem medo, é aquele negócio, né? Já viu aquelas pessoas que têm medo de escada rolante, que fica no primeiro, né? Que vai subir, que não, mas já foi, aí agora eu vou, não, mas já foi. E se alguém que vinha atrás dar uma empurradinha para você cair para dentro e andar no movimento de mudança, esse eclipse ele pode significar isso, ele pode ajudar você nesse processo de transição, de entrar definitivamente num lugar onde você queira viver profissionalmente, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode levar à perda do emprego, tá? Principalmente se você está num lugar ali onde que talvez você não esteja fazendo as suas coisas bem feitas, talvez você não esteja com um comportamento adequado com o que a empresa quer de você, talvez isso não represente que você não está executando o seu trabalho com a melhor qualidade, e o eclipse pode evidenciar isso a ponto de você falar, bom, tá, eu não estou tendo tanto cliente quanto eu gostaria de ter porque tem alguma coisa que eu não estou fazendo isso que está certo. E aí você entra num processo de análise. Ali vai estar o nodo sul, como está na tela, né? O que quer dizer? Que ele vai evidenciar coisas que você já faz. E se não está dando certo, você vai olhar para as coisas que você já faz e falar, vamos analisar pedacinho por pedacinho, porque é virgem, né? Um pedacinho por pedacinho, desde a hora que você acorda, o que é que você faz que precisa ser melhorado, alterado ou eliminado do seu dia a dia para ter mais sucesso profissional. Aproveita, porque pode ser muito bom, mas você tem que estar disposto a fazer mudanças. Bom, e o ascendente em Capricórnio vai estar com o eclipse na casa 9, possivelmente na casa 9. Lembra do nosso combinado, tá? Lembra do combinado. É possível que esteja na casa 9, porque ele pode alterar, dependendo da hora que você nasce, esse ascendente muda de lugar, e se ele muda de lugar, esse eclipse também pode ir lá para a casa 9, ou ele pode ir mais para o começo da casa 9, ou ele pode estar mais perto da casa 10. Você precisa ver o seu mapa de forma individual. Lembra que a gente combinou isso, tá? Então, se você tem um eclipse acontecendo na casa 9, várias coisas podem acontecer, porque a casa 9 tem 1 zilhão de ações. Mas a característica que eu mais gosto na casa 9, além das viagens internacionais, que todo mundo gosta disso, é o sentido da vida. A casa 9 é a casa da explicação, do porquê. É de encontrar o seu propósito, é encontrar a sua missão. A casa 9, ela elabora isso, ela mostra isso, ela traz isso, ela amplia a percepção que você tem sobre o que pode ser a sua missão de vida. Isso vai vir através de situações que você vai compreender tudo o que você viveu até esse momento, especialmente se você estava num momento de crise. As peças começam a se encaixar e aí você começa a ver a figura de uma forma mais ampla, onde você vai olhar e falar,
Eu entendi por que que isso está acontecendo desse jeito. E isso gera uma percepção muito ampla sobre sobre a sua vida e o que você precisa aprender sobre isso. E na hora que você aprende isso, você cria a habilidade de mostrar isso para as pessoas, de colocar isso para o mundo, para ser percebido, né? Para ser reconhecido como uma pessoa que superou a crise e aprendeu muito com aquela crise e agora está ajudando os outros a superarem as próprias crises. A casa 9 é a casa do encontro com o mestre. Pode ser com o mestre do lado de fora, mas pode ser com o nosso mestre interno, que é essa percepção, o entendimento da filosofia de vida que você precisa desenvolver para ser o melhor que você pode ser. Bom, e aí a gente chega numa parte que é mais complexa, né? Você que me acompanha há mais tempo sabe como eu gosto da casa 8, apesar de saber que a casa 8 não é brincadeira, né? Mas a casa 8 é um ponto fundamental para a nossa evolução, porque ela vai evidenciar uma crise. Ela vai evidenciar uma perda, uma separação, uma morte. Pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser dolorido, normalmente é, mas isso vem carregado de uma energia de transformação profunda sobre a visão que você tem sobre você mesmo e sobre o que é a vida. É diferente da casa 9, tá? A casa 9 ela traz significado, a casa 8 ela traz respeito. É muito diferente você estar vivendo. A casa 9 é a casa da luz no fim do túnel. É quando você sai de dentro do processo da crise e compreende todos os significados. A casa 8 é viver isso. E quando você vive isso, você tem uma percepção, ou você desenvolve, pelo lado positivo, você desenvolve um respeito muito maior pelas situações que estão próximas a você e que talvez estejam indo embora. Seja um relacionamento, seja um animal de estimação, seja um trabalho, seja questões financeiras, seja saúde, pai, mãe, qualquer coisa nesse sentido pode passar por um processo de afastamento, uma fase de dificuldade. E aí a gente fica com aquela sensação de, cara, eu devia ter vivido melhor, eu deveria ter falado mais, que nem aquela música do Titãs, né? Deveria ter amado mais, deveria ter estado mais presente. E isso é uma baita de uma lição, porque a partir desse ponto nada mais vai ser o mesmo. Você vai se transformar tão profundamente com aquele momento, aquela situação, que nunca mais na sua vida você vai ter uma sensação de arrependimento, com nada. Então, se esse eclipse está acontecendo na sua casa 8, aperta o cinto, se prepara e tenta tirar as melhores lições desse momento, porque isso vai fazer com que você se torne uma pessoa absurdamente mais confiante, mais competente, com mais amor à vida, com mais respeito e fazendo com que sua vida valha a pena a cada segundo. Eu sei que tem muita gente pensando aí, nossa, mas como assim, né, Nando, catastrófico, como que você fala um negócio desse? A minha especialidade é Plutão em casa 8. Eu trabalho com isso há 15 anos e o meu foco sempre foi Plutão em casa 8, ou pelo menos foi se desenvolvendo para isso. Escorpião, Plutão em casa 8, porque eu percebi que é nesse ponto que a gente faz as nossas grandes mudanças e a gente nos tornamos pessoas melhores, mais bem-sucedidas, mais amáveis, mais evoluídas. Então é muito importante. Então, se você vai passar por um eclipse de casa 8, eu recomendo não, eu suplico, vem falar comigo, manda uma mensagem para mim que eu vou ajudar você a passar por esse processo. Eu vou te ajudar nesse momento. Se não vierem coisas positivas, obviamente que casa 8 tem coisas positivas, mas eu prefiro olhar para isso como um ponto de grande evolução que vai exigir de você. Plutão, casa 8 não passa em branco. A gente pode ter algumas coisas, por exemplo, de casa 11, que é mais leve, você brincando com os amigos, aí você vai lembrar daquela tarde de sol lá na pedra, lá, né, tomando uma cerveja, dando risada, bacana. Esses momentos são marcantes, mas eles não são tão marcantes quanto momentos de casa 8. Eu costumo brincar com os meus clientes de terapia que a gente tem 11 casas e a casa 8. São coisas completamente diferentes. A casa 8 ela é absurdamente poderosa. Existem formas
muito boas de lidar com esses efeitos de casa 8 e achar os grandes significados. Então, me manda mensagem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo e marcar a sua sessão, tá bom? Muito bem, se você tem um eclipse de casa... Opa, não. Se você tem o ascendente em peixes, você tem o eclipse de casa 7. E aí aqui as questões de relacionamentos vão ficar ainda mais evidentes se é que você está vivendo isso ultimamente. Normalmente, esse eclipse ele vai mexer muito com a estrutura da relação, tanto na estrutura da relação que existe fisicamente, quanto da visão, disposição, ideias e fantasias que você tem a respeito de um relacionamento. Como o eclipse ele evidencia coisas que não são positivas, pode ser que a partir de agora você comece a perceber o que você pode estar fazendo de errado, o seu comportamento pode não ser adequado com os relacionamentos que você teve e isso pode ter levado a algum rompimento, que você delegou isso para outra pessoa. Você falou, não, o problema foi dele, o problema foi dela, não tem nada a ver com isso, eu fui o melhor que eu podia ser, eu sempre fui impecável. Né? E a gente sabe que não é assim, alguma coisa a gente faz que não é satisfatório para o outro, então a gente passa por um rompimento. Você também pode perceber que talvez você não tenha se comportado bem o suficiente com você mesmo dentro do relacionamento e isso levou a um relacionamento infeliz, o que quer dizer que ainda assim a responsabilidade é sua. Você pode ter sido muito omisso, omissa, ou você pode ter sido muito opressivo, opressiva, que levou para o relacionamento terminar e isso pode ter causado problemas aí emocionais. Esse é o momento de você solucionar isso, de você resolver isso, de você conversar e falar, olha, aquela fez isso, sei o que lá. O que você fez? Nada. Ou ele estava com esse comportamento e eu falei, eu avisei, não sei o que lá. Pô, mas talvez você pensou que talvez a pessoa tenha ido embora porque você estava infernizando a vida dela? Já parou para pensar nisso? Então, esses relacionamentos... relacionamento sempre é uma coisa muito complexa. A gente sempre tem que ter as pessoas têm que estar trabalhando juntas, né? Dispostas a conversar, a se sacrificar, a fazer acordos que sejam bons para todos, sem uma disputa de poder. Porque enquanto houver disputa de poder, sempre fica muito difícil se encontrar um relacionamento saudável. E às vezes a gente quer exercer o nosso poder sobre os outros sem perceber. Por isso que é importante a gente fazer terapia, especialmente pensando nessa questão de relacionamentos, que mexe muito com a nossa autoestima, mexe com medo de rejeição, mexe com abandono, são coisas que são muito fortes. E a gente precisa solucionar nossas dores antes de ir para o próximo relacionamento, senão a gente arrasta tudo de novo, vai tudo junto. Tá? Então, manda mensagem pro tio, vamos conversar sobre o seu coraçãozinho partido, vamos dar um jeito nele. Olha lá, se você tem um ascendente em Áries, esse eclipse vai acontecer dentro da sua casa 6. E isso é uma coisa importante porque a casa 6 fala não só das questões de trabalho, né, das relações profissionais, quanto dos cuidados com a saúde. Tá? Casa 6 acaba sendo os cuidados com a saúde porque ela revela um problema de saúde. Tá? Isso pode ter uma coisa tanto que já está acontecendo, que provavelmente é uma coisa que pode aparecer, porque com a conexão que se tem aqui, ó, de Saturno e Netuno dentro de casa 12 fazendo essa oposição, essa situação dos dois estando lá dentro, eles podem representar coisas que estão ocultas, escondidas de você, que se evidenciam agora. Então você precisa tomar cuidado, você precisa tentar enxergar como as coisas estão acontecendo para você poder vivenciar isso de uma forma mais saudável, mais inteligente, tá? Você cuidar da sua saúde como sendo uma coisa altamente valorosa e mudar comportamento que está relacionado nessa situação. Pessoa de Áries, né, quem tem ascendente em Áries, e sem considerar o resto do mapa, né, mas o ascendente em Áries normalmente tem uma tendência a ter muita pressa, muita ansiedade, muita irritação, o que dá uma certa dificuldade ali da pessoa às vezes parar para comer uma saladinha, comer uma comidinha boa, saudável, né, fazer um exercício que requer um pouco mais de concentração, ter um pouco mais de tempo para poder se dedicar para isso. Tem mais urgência de fazer várias coisas diferentes, especialmente se for uma pessoa que realmente
tem o meio do céu lá em Capricórnio, e se tiver planetas aqui dentro, então, né, uma pessoa que tem Sol e Saturno em Capricórnio, ascendente em Áries, muito provavelmente essa passagem aqui vai mostrar que se você não parar de trabalhar, você vai ter um treco. É mais ou menos nesse sentido, tá? Outra coisa que pode acontecer são as relações profissionais, tá? Recentemente eu vi alguns casos no último mês de pessoas que estão descobrindo sabotagens de colegas dentro do trabalho. Pessoas que estão de má vontade, pessoas que estão armando sabotagens, traições, essas coisas dentro desse setor. Então, pode não ser necessariamente que isso aconteça nesse sentido para você, mas pode haver discordância, né? Discórdia com pessoas que estão próximas a você, especialmente aquela pessoinha que você sabe que te irrita. Aquela pessoa, aquela invejosinha, aquele fofoqueiro, aquela pessoa que vive de olho no que você está fazendo. Nossa, você foi almoçar? Caramba, você levou 1h15 para almoçar. E daí que eu levei 1h? Por que você vai contar as mordidas que eu vou dar para mastigar aqui o meu lanche também? Tipo, esse tipo de coisa pode chegar num ponto limite assim, onde há uma confrontação e briga e desentendimento, coisas que não são legais para todo mundo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado e tentar manter distância dessas pessoas, ficar esperto, né? E manter distância dessas pessoas. Outra coisa que acontece dentro da casa 6 é a qualidade do trabalho. É a demanda e a qualidade do trabalho. Isso pode aumentar muito. Por isso que é importante você ter essa consciência de que a casa 6 é a casa do trabalho e a casa dos cuidados com a saúde. Os dois estão juntos, não é um num lugar e o outro no outro. Os dois estão juntos, o que quer dizer? Que se você trabalha demais, seu corpo vai padecer. Se você não trabalha, seu corpo vai ter problemas também, porque o ócio ele é terrível, ele é muito ruim, tanto para a mente quanto para a saúde. Então precisa achar esse ponto de equilíbrio entre as coisas. E esse eclipse ele pode ajudar muito você nessa reorganização da sua disciplina e rotina para ter o melhor resultado dos dois lados. Bom, e se você tem um maravilhoso, perfeito, inesquecível, sem falhas e maravilhoso, lindo, indescritível ascendente em Touro, você tem o eclipse muito provavelmente acontecendo dentro da sua casa 5, que é a casa dos filhos, é a casa da criança, a casa do lazer, a casa da brincadeira, dos jogos. É uma casa que é para ser muito legal, é para ser muito divertida. É um momento onde você pode relaxar, você pode viajar de férias, você pode ter resultados esportivos bacanas, você pode se divertir nos seus jogos, você pode viver momentos mais leves. Acho que é esse que é o ponto mais importante. Para quem não tem filhos e não quer falar de filhos, acontecimentos dentro da casa 5 vão fazer com que você se sinta mais leve no dia a dia, potencialmente mais leve. Você pode brincar mais, você pode achar momentos de mais relaxamento, situações que te divirtam no seu dia a dia. Isso é muito legal, porque a gente precisa disso também. A gente não pode viver de diversão, mas a gente também não precisa viver na obrigação. Então esse eclipse ele pode ajudar muito nisso. Para você que quer ter filhos, inclusive aqui eu já vou fazer um anúncio. Logo mais, Carol e eu, minha esposa, vamos começar a fazer uma série de vídeos sobre astrologia e maternidade e paternidade. A gente vai falar muito sobre o que nós estamos vivendo e eu vou passar para vocês a minha experiência com esse tipo de situação, tanto mostrando para vocês como você pode ser mãe, como você pode ser pai, como que é a visão de filho e como que a gente lida com tudo isso, tá? Uma das coisas que eu vou falar para vocês nessa série vai ser sobre eclipses na casa 5. A casa 5 é a casa de ter filhos, de viver com filhos. Então você que está querendo ter filho, tem esse eclipse acontecendo ali dentro, pode ser maravilhoso, pode ser excelente, você pode realizar esse seu sonho. Vai depender de algumas outras coisas, mas o eclipse é uma baita de um impulso para você chegar nesse resultado tão maravilhoso que você quer. E vai por mim, é maravilhoso, porque o que a gente está vivendo é um negócio indescritível. Então, vai fundo, abraça esse movimento, queira vivenciar isso, porque é profundamente transformador. Talvez seja até mais transformador que casa 8. Não, tô brincando. Ou não, né? Mas enfim, a gente fala sobre isso depois.
Então você tem essa situação bastante importante acontecendo ali. Só que tem que ter muito cuidado com todos os passos, fazer tudo muito bem organizado, muito bem bonitinho, porque eclipse tem positivos e negativos e aquele Saturno do outro lado lá pode dar uma dificultada na coisa ao longo do tempo, mas isso depende muito de mapa para mapa, tá? Quero que você acredite que possa, então vai tentar. Tem algumas coisinhas que a gente vai ter que analisar no seu mapa individual se você quiser fazer isso. Então manda mensagem para mim que a gente conversa e eu vou fazer o melhor que eu puder para poder ajudar você a chegar no resultado daqui 9 meses. Tá? Então isso é uma coisa bem bacana. Se você já tem filhos, a situação, a vida com filhos pode ficar muito bacana, pode ficar muito legal. Você pode, sei lá, ir brincar na grama, fazendo brinquedo de lama com seu filho. Não precisa mais que isso, né? Pode acontecer coisas na vida do filho, por exemplo, o filho se formar na faculdade, o filho ter engravidar, né? O filho aí ter o filho do filho tá chegando. Pode representar também que ele entra na faculdade, ele arranja uma namorada, um namorado. Então tem várias coisas que podem acontecer na vida do filho, da criança, dos filhos ali, que mexam com a sua realidade. Isso pode ser uma coisa bastante legal. Porém, também tem um lado negativo, né? Pode ter problema de saúde, pode ter problema de briga na escola, por exemplo, pode ter problema de rompimento, o filho ou a filha tem o primeiro coração partido, né? Então tem coisas ali que precisam prestar atenção, então fica de olho para ver o que você pode fazer de melhor nisso. Uns 2 anos atrás, eu lembro que teve uma história que me marcou muito, que eu vi um eclipse acontecendo na casa 5 de uma cliente de terapia. E o que aconteceu foi que a namorada do filho teve um problema psicológico, teve um surto psicológico A namorada do filho teve um problema psicológico e ela precisou ser medicada, foi uma fase super difícil em que o filho ficou muito ruim porque ele era completamente apaixonado pela menina, ele ficou muito triste, ele ficou abalado, perdeu peso, aquela coisa toda, e a minha cliente ficou muito preocupada. Depois de um tempo tudo se ajustou, mas vê como às vezes pode ser uma situação na vida da pessoa, do filho, que afeta a vida de quem tem esse eclipse de casa 5. Bom, e se você tem um eclipse em Gêmeos, esse eclipse, não, se você tem um ascendente em Gêmeos, o eclipse acontece na casa 4, que é a casa da família. O que quer dizer que situações familiares podem acontecer, tanto discussões familiares, brigas familiares, rompimentos familiares, quanto vivências positivas, né? Então, se por exemplo, quer ver um negócio que eu vi esse ano? Uma cliente veio fazer previsões, foi previsões. E uma das perguntas dela falou assim: Nando, quando que se resolve o problema da herança, do inventário lá, que já fazia 30 anos que o bagulho estava funcionando. 30 anos. Acho que ainda tá, porque eu não falei com ela de novo, mas imagina, 30 anos do inventário, cara. E ela falou que o problema ali era que a família era completamente dividida, cada um queria um negócio diferente. Então tudo que vinha da base familiar era um problema. Havia uma cisânia ali, havia uma cisão, né, entre todas essas pessoas. Eram vários irmãos, tinha muita gente no meio do caminho. Aí tinha a prima do irmão, do namorado, da marido, sei lá o que, um bagulho louco. E assim, não terminava nunca. Não terminava nunca. E pela composição de mapa lá, não acho que ia terminar esse ano também. Então tudo que é de passado, tudo que é de passado familiar e das relações familiares pode passar por uma perturbação. Pode também fazer com que você mude de casa. Você vive de aluguel, por exemplo, você pode alugar uma casa maior, você vai para uma casa menor, você pode mudar para sua casa que estava construindo, por exemplo, você pode comprar um imóvel. Então tem várias coisas aí que favorecem uma mudança, uma reestruturação. Pode ser só uma reforma dentro de casa, que nem a gente passou aqui, né? Eu estava no quarto de lá, eu mudei para o quarto de cá, porque esse quarto aqui é mais frio, aquele quarto é mais quente. O bebê vai ficar no quarto mais quente, então a gente teve que fazer toda uma reestruturação. Eu não acabei de arrumar um escritório ainda, como vocês estão vendo. Então a mudança é uma mudança de quarto, de disposição das coisas dentro do seu lar, tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer.
das mais simples, tá bom? Mas também pode mexer muito com pai e mãe. Dependendo de quem é que está na casa, né? Porque às vezes a gente encontra mapas que o pai está representado na casa 4 e a mãe na casa 10. E às vezes a gente encontra o contrário, o pai na casa 10 e a mãe na casa 4. Depende do contexto de vida da pessoa, tá? Então ali pode trazer situações que estejam envolvidas, situações que envolvam a vida de pai e mãe, tanto numa questão financeira, de saúde, de diversão, de viagens, de presença, de ausência, tal, aquela coisa toda. Então é uma situação que precisa ficar atento, porque normalmente a demanda familiar consome muito a gente. Muito bem, então se você tem um ascendente em câncer... Nossa, que ficou horrível isso aqui, deixa eu fazer de novo. Muito bem, se você tem um ascendente em câncer, esse eclipse cai aqui dentro da sua casa 3, que é a casa da fala, da comunicação, do aprendizado, da audição, da leitura, da conexão com informações diversas e diferentes, tá? Então, tudo que vai chegar para você dessas informações vai gerar uma ampliação do seu conhecimento sobre o mundo, sobre você, sobre as pessoas, sobre o dia a dia. Informações que são informações mais diversificadas, sem muita profundidade. Quando a gente fala de especializações, por exemplo, se você quiser fazer o curso de astrologia da Academia Astrológica, por exemplo, é casa 9. A casa 3 são todas as informações diversas que eu tenho no meu dia a dia. Então eu acordei, eu fiz o café, ouvindo um vídeo no YouTube, depois eu saí para passear com meus cachorros, viu um cara ali, a gente ficou batendo papo, aí eu vi um carro passando, voltei para casa, minha esposa estava saindo, eu tive que montar o vídeo, arrumar não sei o que lá. Então essas informações diversificadas e superficiais são coisas que estão envolvidas na casa 3. Precisa tomar cuidado, porque às vezes são muitas informações e muita informação deixa a gente meio atrapalhado da cabeça. Outra coisa que tem ali na casa 3 que é importante é a relação com irmãos. Se você tem irmãos e está com eclipse ali dentro, precisa prestar atenção, porque pode ter problema ali na relação de ter choque de você com seu irmão ou de ter coisas acontecendo na vida dele, na vida dela, que impactem na sua, sendo você ficar com inveja ou você ficar feliz, ou vocês juntos fazerem alguma coisa. Então tem várias coisas diferentes ali que podem acontecer dentro desse setor. Bom, e se você tem um ascendente em Leão, o eclipse cai na sua casa 2, que é a casa de dinheiro. Movimentações financeiras intensas, né? Pode ser tanto no sentido de você aplicar esse dinheiro e recolher os benefícios que ele pode trazer para você, como comprar coisas, né? Comprar uma caneca, aceito, de presente. Comprar um computador novo, comprar uma casa, comprar um carro, adquirir posses, tá? É uma coisa que pode ser bastante claro no final desse ano. Lembrando que a casa 2, quando acontecem coisas com o nosso dinheiro, não é necessariamente para a gente guardar e segurar coisas, mas é para a gente utilizar isso. A casa 2 é principalmente dinheiro, cara. O negócio ele tem que ter vazão, ele tem que funcionar, ele tem que andar. Ele não pode ser uma coisa que você guarda e você fica com medo da escassez, você fica retendo. Pode acontecer de ter problema financeiro? Pode. Mas o problema financeiro não é uma questão só de você reter isso aqui, mas é entender por que está vindo menos. E aí como que você usa esse dinheiro para poder vir mais. Como que você acha o equilíbrio dessas coisas? Como que você aplica isso no seu dia a dia e tem os melhores resultados? Pode ter perda de dinheiro? Pode. Pode ter dívida se você não tomar cuidado? Sim. Então você está vendo aí final de ano que pode ficar meio sem cliente, ou de repente, né, você vai sair de um emprego e vai para o outro. Não é hora de fazer um financiamento de R$ 2.500 por mês. Agora não é a hora. Pode aparecer alguma situação onde você tenha que fazer um empréstimo, por exemplo, questão de saúde. Quer ver um exemplo? 3 dias atrás, um dos meus cachorros começou a passar mal. Aí tava com aquela diarreia, tava vomitando, levei no veterinário, fui uma grana no veterinário. Aí fui comprar remédio, cara, foi uma caceta, foi uma paulada os remédios, uma paulada, que eu não tava esperando. Mas até aí tudo bem, porque tá tudo certo, não fugiu do meu orçamento. Mas pode haver uma situação com cachorro, com pai, com mãe, com irmão, com esposa, com filho, que faça com que você tenha que gastar mais dinheiro do que você tem agora. Aí você vai ter que fazer um empréstimo. Se tem que fazer, cara, se é uma questão de saúde, se é uma questão importante e tem que fazer, faz. Mas explora as opções, as melhores opções, sem se afobar, porque a resposta aparece. Mas você tem que fazer isso de uma forma bastante calculada e
inteligente, porque se for pegar a primeira coisa que tem pela sua frente, pode ser que você tenha um problema financeiro a médio prazo aí, tá? Lembra que esse eclipse ele vai até março do ano que vem. Então ele tem 6 meses. Durante esses 6 meses você tem que ficar ligado com isso, especialmente final de ano, hein? Final de ano ali, Natal, vai viajar, comprar um montão de presente, fazer Natal, Réveillon, fazer festa para todo mundo e não aceitar que ninguém te dê, traga, contribua para a festa, aí você vai ter um problema, tá? Então toma bastante cuidado com essa questão financeira. Mas se está dentro do seu orçamento e você quer muito comprar aquele carro, já faz 2 anos e você está economizando e apareceu a oportunidade, tipo, o carro custa 100 pau. E você está guardando, de repente os caras fazem um desconto de 30%, custa 70%, você tem 65%, vai lá e compra. Porque é a grande oportunidade que você tem, vai lá e faz o que você quer. O eclipse ele evidencia situações que precisam ser vividas, então você vai lá e abraça isso. Muito bem, por fim, o eclipse em Virgem, o ascendente em Virgem, Nando. Se você tem um ascendente em Virgem, você tem esse eclipse acontecendo na casa 1, que é a casa do corpo. Como Virgem, como eu tenho ascendente em Virgem, né? Então como Virgem é os cuidados com a saúde, é o método, é a organização, é a rotina, é o dia a dia, é a sua programação para o dia a dia, é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, muito bem revisada, porque você pode ter grandes instabilidades. E agora eu vou passar para vocês o que eu vivi com o eclipse acontecendo em cima do meu ascendente ao longo desse semestre, tá? Eu tive muitas lesões mesmo. Eu sempre fui atleta, desde os 10 anos, né? E eu sempre me machuquei, o tempo todo tinha machucado. Mas como esse semestre, poucas vezes aconteceram. Mas desse jeito, assim, era uma semana machucado, começava a melhorar, dava uma regredida na dor, vinha outra. Aí começava a melhorar essa uma, vinha a terceira. Foi assim, foi o semestre inteirinho, tanto que eu não consegui manter a minha rotina de treinos ao longo do semestre. Ganhei peso, fiquei com uma ansiedade muito louca, eu comi pra caramba porque não conseguia manter gastar a minha energia, né, mental, minha ansiedade. Não consegui manter minha rotina. Eu sempre fui uma pessoa muito bem organizada, que eu tenho minha organização muito bem feita. Não consegui manter, aconteceram milhões de coisas inesperadas onde eu precisava fazer um vídeo para o YouTube, por exemplo, me programei para fazer segunda-feira de manhã. Acontece. Segunda-feira de tarde eu nem lembrava que precisava fazer o vídeo. E aí eu tinha que encaixar isso dentro de algum lugar entre clientes, e aí não ficava bacana, aí o cabo não funcionava, e aí, enfim, e aí eu também eu só não fiquei doente. Mas o resto de disciplina, de organização e de corpo físico, cara, foram 70 milhões de coisas diferentes. Então, se você tem ascendente em Virgem, especialmente se você tem um ascendente depois do 20º grau de Virgem, você se prepara, você se prepara, porque o negócio pode ser bastante intenso. A diferença, como eu falei lá no começo do vídeo para vocês, é que o eclipse solar ele tem uma tendência a levar a gente à evolução, enquanto o eclipse lunar ele vai fazer com que a gente tenha um pouquinho mais de energia emocional vinculada. A energia emocional normalmente está vinculada com questões do passado, tá? Então é um momento onde você pode encontrar soluções muito positivas para tudo que você quer, especialmente na forma como você vai se conectar com o mundo, porque o ascendente faz com que o que tem dentro da gente se expresse do lado de fora e a gente usa a mecânica do corpo para poder conquistar essas coisas. Então é um momento que é bastante importante, bem válido para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, reorganizar suas métricas, reorganizar a sua rotina e colocar isso para funcionar com um olhar mais flexível. Tipo, testou 2, 3 vezes, não deu certo, muda de ideia, vai para outro lugar. Mas toma cuidado com a saúde física. Porque, vou falar um negócio pra você, esse semestre foi osso. Então, essa foi a minha visão sobre o eclipse, tanto da análise conceitual do eclipse, do céu do eclipse e análise de ascendente por ascendente. Mais uma vez, convido você para fazer uma sessão online para a gente desvendar os segredos desse eclipse, o que ele vai trazer para o seu dia a dia e quais as melhores atitudes que você pode ter
para fazer com que isso te traga o melhor final de ano possível. Beijo para vocês, até o próximo.